Nessa noite nós vamos dar seguimento ao texto a carta que nós estamos expondo, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Peço que você abra no capítulo 3, carta de Colossenses. Capítulo 3, vamos ler do verso 12 ao verso 17. A palavra do Senhor diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fois chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa exposição. Meus irmãos já orou. Vamos entrar aqui na exposição propriamente dita do texto. Irmãos, como nós temos visto aqui, nós temos observado como Paulo ele está aqui nessa carta procurando firmar, não é, os colossenses na realidade da supremacia de Cristo e como eles devem viver sob essa realidade, a realidade da suficiência de Cristo. Né? Então nós temos visto toda essa estrutura da carta onde Paulo trecho a trecho, capítulo a capítulo, ele tem procurado trabalhar a fé e o conhecimento dos irmãos ali em Colosso, nesse conhecimento da suficiência de Cristo. E uma vez que ele anteriormente expõe as características mais que identificam os filhos da ira, como prostituição, impureza, né? Aquilo que é abandonado, aquilo que é deixado, né, nessa união com Cristo, uma vez que antes ele identifica, né, esses filhos da ira como esses, né, que trazem ou que expressam essas obras como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Agora ele irá expor as virtudes dos filhos de Deus, dos eleitos, agora unidos, né? Agora nessa união com Cristo, uma vez que eles estão em Cristo, uma vez que a graça de Cristo alcançou e que a pessoa e obra de Cristo é suficiente, né? Em todos os aspectos, agora eles se despem, eles abandonam isso e agora eles estão se revestindo de Cristo. Então, Paulo, aqui especificamente nessa sessão que vai encerrar, não é, essa grande sessão aí que começa no capítulo 3, verso 1, né, falando agora dessas virtudes que os eleitos ou os santos de Deus, os amados de Deus agora estão sendo vestidos e revestidos. E o verso 12 ele já começa indo direto a esse ponto dessa união com Cristo, né? Aquilo que nos é ordenado nessa união, aquilo que nós precisamos apresentar nessa união com o nosso Salvador. Ele já começa dizendo exatamente isso. Você tem a sua Bíblia aberta, acompanhe. Verso 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de
ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Aqui nós temos o complemento, digamos assim, do que estar em Cristo significa. Ele começou falando sobre isso anteriormente. E aqui nós temos o complemento do que é estar unido com Cristo. Não é apenas se desprender, abandonar e ficar numa condição qualquer, neutra. Não é? O ponto aqui é basicamente esse. E que ele apresentou anteriormente com o termo despir-se ou despojar-se, no verso 8, não é, desse mesmo capítulo. Agora ele completa essa imagem do novo homem, como se revestindo com as virtudes de Cristo. Não é? Se revestindo com as virtudes de Cristo. A ideia aqui, irmãos, é que a natureza velha, ela é despida juntamente com todas as suas fortalezas de corrupção, né? De engano, de maldade, que estavam fortemente abrigados em nosso coração, armados e equipados em nosso coração a serviço do mal, a serviço do império das trevas. E estava lá no coração do homem. E agora essa nova natureza, ou dentro do linguajado, da linguagem que o próprio Paulo usa, né? Da linguagem paulina, a gente diz assim, o novo homem, que agora ele está nessa condição de união com Cristo, se revestindo. Então ele é vestido com todas as virtudes de Cristo, por uma natureza regenerada, que deve então exibir a imagem de Cristo. Essa imagem que está sendo formada no novo homem, nesse homem nascido a partir dessa graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Nesse mesmo verso, aí, no versículo 12, nós podemos observar que Paulo, ele alicerça essas virtudes, as virtudes que os filhos de Deus, e aí ele usa, né, essas nomenclaturas, né, que os filhos de Deus, ou seja, eleitos, santos e amados, precisam possuir e evidenciar na sua união com Cristo. Né? Então ele vai dizer, né, como eleitos de Deus, né, santos e amados, de ternos afetos, né? Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Todas essas virtudes aqui, a gente precisa entender e observar que elas têm origem em Cristo. Ok? Elas têm origem em Cristo, que em sua união com o seu povo, com os seus eleitos, Cristo nos comunica um novo princípio de vida que então subjuga nossa velha natureza com todas as suas artimanhas, com todas as suas vilezas, com todas as suas malícias, como nós vimos, né, no estudo que foi dado aqui sobre as bem-aventuranças. Nenhuma dessas virtudes, elas são inatas à natureza humana, caída. Nenhuma dessas virtudes que são listadas aqui e em outras partes das Escrituras, ela tem origem em nós mesmos. Elas têm origem em Cristo. Cada virtude aqui é apresentada como, então, um ornamento com o qual todos os verdadeiros filhos de Deus, esses eleitos, santos e amados, eles devem estar vestidos. É esse ornamento com que nós devemos, então, estar vestidos. E eles, então, apontam para as entranháveis misericórdias, bondades, humildade, mansidão e longanimidade com que Cristo se apresentou a nós.
ou exerceu sobre nós, né? Então, nós aqui então refletimos isso, né? Isso não tem origem em nós mesmos. A nossa natureza é uma natureza caída, má, corrupta. Então, isso não é algo que a gente desenvolve a partir da nossa natureza, não, mas isso é gerado em nós a partir de um novo nascimento, onde essa nova vida nos é dada em Cristo Jesus. E a partir da operação da graça em nosso coração, essas virtudes de Cristo nos são doadas, nos são dadas, para que nessa união nós possamos expressar, ter essa imagem de Cristo em nós e testemunharmos dele, né, como suas testemunhas fiéis nesse mundo, como os seus filhos amados, aqueles que são caracterizados por essas virtudes, porque eles são filhos de Deus. Porque eles são filhos de Deus, amados e eleitos. E esse contraste que Paulo faz aí, com a lista que ele traça anteriormente, representando a velha natureza, né, o velho homem, né, e a lista das virtudes que expressam o viver santo, como convém aos eleitos, né? Tem como você tem acompanhado aí, a gente está pressupondo, né, que nós estamos acompanhando dentro dessa mesma sequência, aqui, então ele traça uma nova lista dessas virtudes que contrapõe, que entra como um contraste, que distingue as duas naturezas claramente. E a vida cristã, irmãos, é exatamente isso. É o constante abandono do pecado, né? Se despindo daquela lista que ele trouxe anteriormente, nos versos anteriores. Se você voltar aí, você vai ver essa lista, poucos versos antes. A vida cristã consiste nisso, em nos desprendermos disso, nos despirmos dessas desvirtudes e a apropriação das virtudes de Cristo, que é exatamente isso que ele falou no verso, inicia o verso 12, revestindo-nos dessas virtudes de Cristo. Esse é um trabalho que vai durar toda a nossa vida. Esse é um trabalho que ele durará toda a nossa caminhada cristã, mortificando a nossa carne, abandonando, subjugando, pela graça e pela operação do Espírito Santo, essa velha natureza, esse velho homem. Muitos cristãos têm dificuldade de entender isso, que na regeneração, na conversão, Deus não remove, não apaga, não limpa a velha natureza e tira e remove do homem isso. Não. Santificação, ela consiste exatamente nisso, porque existe uma natureza corrupta que abrigada em nosso coração. O velho homem está lá. E somente um poder é capaz de subjugá-lo. E então nos dar essa graça de então, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus, dia a dia, contarmos com essa graça, revestindo-nos com todas essas virtudes de Cristo. Isso é um trabalho, isso é um processo que requer cuidado, né? Como quem está empenhado em uma grande plantação, que precisa ter um cuidado diário. Não é plantar, largar para lá e deixar lá e querer colher os frutos. Não é? Tem um trabalho, um constante cuidado. A nossa vida, ela consiste nisso. Esse constante abandono, despindo-nos dessas coisas, dessas desvirtudes e nos apropriando das virtudes de Cristo. E Deus nos deu os meios de graças para isso. Deus tem nos dado graciosamente esses meios de graça. Nós vamos ver alguns aqui. E caminhando aí, seguindo, verso 13, nós vamos ver basicamente a continuação disso, né? Paulo vai dizer exatamente isso. Acompanhe. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente,
caso alguém tenha motivo de queixa. Motivo de queixa aí é alguma causa de culpa, tá? Contra outrem. Assim como o Senhor perdoou, assim também perdoai vós. Né? A base para aquilo que nos é exigido está fundamentado naquilo que recebemos de Deus, nesse perdão, né, que recebemos de Deus. O que é interessante aqui é que a base sobre a qual os santos eles são chamados a suportar e a perdoar uns aos outros está vinculado ao fato de que Deus nos perdoou mediante Cristo, né? Ou melhor, por causa de Cristo. Né? A base aqui está sustentada justamente nisso. Ele diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa ou culpa contra outrem. Assim como